Meu bom Dubai, meu motumbá a todos. Volto aqui a fazer vídeos para o canal e dessa vez abordando a nossa mãe África. Chamar a nós, o povo do Candomblé, a conhecer, se fazer, pensar África. A importância em falar África para nós do Candomblé. Temos as Áfricas, sim, as Áfricas, né? Pois somos uma diáspora de algumas etnias, línguas, povos, culturas, que nessa incrível miscigenação criou-se os nossos candomblés. Há muita controvérsia, quem foi o primeiro, qual foi o primeiro candomblé no Brasil, mas há um consenso histórico pela institucionalidade da Casa Branca do Axé Yanaçô-Oká. Mas sabemos que muito antes, os primeiros povos a chegarem aqui escravizados, os bantos, logo depois os darumeanos, já faziam os seus cultos. Isso é importantíssimo a gente lembrar. Essa miscigenação, essa mistura de culturas, de povos, de etnias, de comportamentos, né? E isso é importantíssimo. Que nessa primeira série de vídeos do modo de ser africano, o que importa para nós do Candomblé. E vocês podem perguntar mais uma vez, por quê? E antes de responder, afinal essa resposta não é um simples sim ou não e justifique-se, eu quero deixar claro que eu não quero aqui, de maneira nenhuma, não tenho intenção nem tampouco a pretensão de ditar regras ou ser o portador de uma verdade, nem arrogância de determinar como nós devemos, nós do povo do Candomblé, nos comportar ou priorizar no sentido de conheceres e saberes. Apenas sugiro e convido a todos, junto comigo, nesse estudo, né, que eu venho observando, estudando, e longe de mim de me colocar como um professor, apenas um aprendiz. Aquele que não se cansa de aprender as maneiras, né, da gente interpretar, entender e praticar a nossa religião, que é muito mais do que uma religião. É uma cultura, uma filosofia de vida. Bom, e o que me levou a fazer essa série de vídeos sobre a África? Se fala muito do apagamento cultural africano e sua história. E se fala com muita razão, diga-se de passagem. Esse apagamento e substituição pela cultura eurocentrista vem de séculos, né? E aumenta muito no período do imperialismo, do neocolonialismo, quando os europeus avistaram na África um potencial em matéria-prima e para aumentar o seu mercado de consumo. Afinal, nesse período vem surgindo com grande força o capitalismo. E a Europa, com escassez de matéria-prima, vê na África um potencial e resolve dividir a África e vão lá invadir e saquear, encontrando uma riqueza enorme, não só de matéria-prima, como cultural. Porém, se viu a necessidade desse apagamento, a substituição, tirando a África do centro e com a grande importância do surgimento da humanidade e sua contribuição para a humanidade. E depois a gente vai ver isso, a substituição de Grécia pelo Império Egípcio, que foi o grande, vamos dizer assim, da onde surgiu as novidades e o progresso da humanidade. Mas isso a gente vai deixar para outros vídeos em sequência. E com tudo isso, né, vem a criação do racismo, muito bem calculado para que o branco tenha a sua supremacia racial. E são criadas várias teses, várias comprovações à época do século XVIII para comprovar quase que cientificamente essa supremacia racial. Eu vou deixar também na descrição de todos os vídeos que eu vou fazer, né, as fontes de pesquisa, canais, livros, vários arquivos acadêmicos, canais maravilhosos que eu indico e vou deixar na descrição, como o canal do excelente professor mestre Flávio Muniz,
o canal Caçador de História. Fantástico esse canal, ele retrata muito bem todas as passagens da história africana, vale a pena. Também temos o canal da filósofa e jurista Vanilda Santos, no canal Afropensar, também fantástico. E um outro canal maravilhoso do paleontólogo Paulo Miranda, no canal Pirula, que ele descreve todas as evoluções de vários seres, inclusive da Terra, vale a pena ir lá. E também eu tenho esmiuçado, pesquisado bastante na coleção História Geral da África, uma coleção de 8 livros, muito bem elaborado pela Unesco. Também vale a pena. Bom, então para a gente entender esse conceito de racismo, para a gente entender como foi criado, como tudo foi muito bem elaborado para deixar a Europa no centro das atenções, para deixar o povo branco com sua supremacia, foram desenvolvidos e explanados várias teses de filósofos, de pensadores fantásticos do iluminismo, mas num conceito muito a partir de si, da visão eurocentrista, que isso causou e fortaleceu essa política racial e essa política de supremacia. Eu vou citar aqui o grande Immanuel Kant. Não quero aqui julgar nem desmerecer o trabalho desse pensador do iluminismo, Immanuel Kant, que tem uma sua importância, porém a gente não pode deixar de falar a contribuição negativa para um progresso de uma posição política e de comportamentos que são arrastados até os dias de hoje. Que é muito chato a gente falar isso, vai ser até muito ruim para algumas pessoas que não conheciam esse posicionamento desses pensadores, mas é importante para que a gente veja num contexto todo um trabalho que muitos buscam para afirmar ou até mesmo credibilizar o racismo. Immanuel Kant diz em um dos seus artigos sobre os negros: os negros da África não possuem por natureza nenhum sentimento que se eleve acima do ridículo. Dentre os milhões de pretos que foram deportados de seus países, não obstante muitos deles terem sido postos em liberdade, não se encontrou um único sequer que apresentasse algo grandioso na arte ou na ciência, ou em qualquer outra aptidão. Já entre os brancos, constantemente arrojam-se aqueles que, saídos da pebre mais baixa, adquirem no mundo certo prestígio, por força de dons excelentes. Tão essencial é a diferença entre essas duas raças humanas, que parece ser tão grande em relação às capacidades mentais quanto a diferença de cores. A religião do feitiço, tão difundida entre eles, talvez seja uma espécie de idolatria que se aprofunda tanto no ridículo quanto parece possível à natureza humana. A pluma de um pássaro, o chifre de uma vaca, uma concha ou qualquer outra coisa ordinária, tão logo seja consagrado por algumas palavras, tornam-se objeto de adoração e invocação dos esconjuros. Immanuel Kant, no livro Observações sobre o Sentimento do Belo e do Sublime. Ok? Alguns podem dizer, tem que lembrar o contexto histórico, século XVIII, onde as pessoas ainda não conheciam, tudo isso é admissível. Porém, precisamos atentar que nós estamos falando de pensadores. Porque o simples fato de você não conhecer ou ser algo novo para você, não é uma justificativa para que você obtenha ou escreva opiniões preconceituosas sem nenhum fundo baseado mesmo, geneticamente, historicamente, enfim. Mas o mais importante para se levantar esses pensadores, que não foi apenas no século XVIII, foi a partir do século XVIII. Hoje, em pleno século XXI, ainda temos muitos pensantes que agem baseados nessas teses. Mas não vamos parar por aí, que existem outros pensadores ilustres que embasavam e fortaleciam esse tipo de política
e de comportamento, que na leitura do tratado sobre os caracteres nacionais, que é no livro de Hume, diz que a raça negra é inferior à raça branca. Segundo Hume. Não existe nenhuma nação, desde que seja civilizada, e nenhum indivíduo ilustre por suas ações ou suas capacidades intelectuais ou morais. Por ele, os negros ignoram tudo o que tem a ver com a inteligência, a manufatura, a arte, a ciência. O autor vai mais longe. Não existe nenhuma comparação entre a barbárie do negro mais evoluído e a barbárie do branco mais vulgar. É que o branco revela um potencial do progresso indefinido, enquanto o negro se caracteriza pela estagnação. Isso significa que, ao longo dos tempos e do espaço, a diferença entre essas raças é permanente e invariável. Hume continua dizendo que a própria natureza que explica tais diferenças. É que o objetivo da natureza era diferenciar as raças humanas e estabelecer uma hierarquia rigorosa entre elas. Preventivamente, Hume recusa o argumento histórico-social que tenta explicar a imbecilidade do negro pela servidão. Ele fornece um exemplo. Os negros livres não mostram nenhum indício de inteligência superior em comparação ao indício dos negros escravizados. Sobre o negro da Jamaica que teria talento, Hume afirma a mediocridade das obras daquela pessoa, semelhante a um papagaio que apenas balbucia algumas palavras aprendidas. David Hume. Então a gente para e analisa o quão foi cruel o neocolonialismo, o imperialismo, que o único objetivo era saquear a África. Não observar os seus povos, a organização social dos seus povos, dos seus impérios, a inteligência intelectual dos seus povos e impérios, os seus fazeres, os seus saberes, a construção política e social dos povos africanos. Simplesmente foi ignorado, porque não eram baseados ou influenciados pelas questões eurocentristas. Então, tudo aquilo que não era, que não tinha nenhum indício de influência, ou que eles, com a inteligência deles, tivessem o alcance do entendimento, era barbárie. Mas a gente estudando, a gente vai avançando e vai vendo o quão a sociedade africana, enquanto o continente no seu todo, influenciou e muito toda a humanidade. Que depois a gente vai falar do Império Egípcio, do quão ele influenciou a Grécia e não o contrário. Que depois a gente vai ver isso. Mas voltemos ao racismo em si. E também, infelizmente, o grande Engel também fez várias anotações, várias teses a respeito. Ele diz: a principal característica dos negros é que sua consciência ainda não atingiu a intuição de qualquer objetividade fixa, como Deus, como leis, e pelas quais o homem se encontraria com a própria vontade e onde ele teria uma ideia geral de sua essência. O negro representa, como já foi dito, o homem natural, selvagem e indomável. Devemos nos livrar de toda a reverência, de toda a moralidade, de tudo que chamamos sentimento, para realmente compreendê-los. Neles, nada evoca a ideia do caráter humano. A carência de valor dos homens chega a ser inacreditável. A tirania não é considerada uma injustiça, e comer carne humana é considerado algo comum e permitido. Entre os negros, os sentimentos morais são totalmente fracos, ou, para ser mais exato, inexistentes, segundo Engel. Mais uma comprovação de total falta de conhecimento. Dizer que o povo africano não tinha senso moral, não tinha uma objetividade fixa como Deus, como leis, é de total ignorância. Sabemos que o continente africano e de todas as suas etnias e todos os seus povos mantinham a organização social com religiões, com regras, que, claro, não eram idênticos ao eurocentrismo.
Então, cometer aí, que até hoje nós cometemos o anacronismo, julgar ou tentar entender a cultura do outro mediante a minha, fica muito mais complicado. E Voltaire, uma última, só para a gente contextualizar, para falarmos de racismo, toda essa política que evoluiu e se mantém viva até os dias de hoje, Voltaire, no Tratado da Metafísica, ele escreve o seguinte: examina um filhote de negro de 6 meses. Já fala filhote. Um elefantezinho, um macaquinho, um leãozinho, um cachorrinho. Vejo, sem poder duvidar, que esses jovens animais possuem incomparavelmente mais força e destreza, mais ideias, mais paixões, mais memória do que o negrinho, e que exprime muito mais sensivelmente todos os seus desejos do que ele. Essa era a visão do iluminismo, dos intelectuais, dos políticos, dos poderosos, dos governos, de toda uma sociedade eurocêntrica mediante aos povos africanos. Foi com esse embasamento, com esse pensamento, que validaram as atrocidades feitas no continente. Então eu senti a necessidade de falar sobre isso para a gente entender, né, com esses pensamentos e ações de séculos e a permanência até os dias atuais, para que tenhamos certeza do apagamento, da desqualificação de uma história legítima de todo um continente, para que tenhamos certeza desse apagamento. Esse continente que viveu momentos de glórias, de avanços, de descobertas, antes do branco adentrar as suas terras, invadindo-as e distorcendo toda a sua história. Antes de falarmos dos grandes impérios africanos, de suas enormes contribuições para a humanidade, de falarmos de afrocentricidade, e deixando claro que não se trata de um revanchismo ou uma substituição, não se trata disso. É colocar a África no nosso centro de pensamento, e principalmente para nós que somos do candomblé, e não apenas estamos no candomblé. É importante entendermos toda a história do nosso continente africano e para mostrar que não há cabimento para a teoria do darwinismo social ou a supremacia de uma raça, principalmente a branca. Precisamos lembrar do surgimento do ser humano. Em que continente surgiu? E como que foi a evolução? Eu vou tentar não ser prolixo, tentar ser mais breve possível, que há uma necessidade de contextualização no surgimento do ser humano, na evolução da raça humana. Com todo respeito para quem acredita no criacionismo, ok, parabéns, mas não custa nada dar uma olhadinha na ciência para entendermos toda essa multiplicidade de etnias, de povos e culturas, e lembrarmos do surgimento do ser humano, que surgiu na África. Há comprovações científicas, antropológicas, paleontológicas, enfim, que comprovadamente nos mostra que o surgimento da humanidade, do ser humano, é na África. Então eu vou tentar aqui fazer um breve cronologia desde a comprovação do surgimento do ser humano até os dias mais atuais, para que entendamos que não tem cabimento darwinismo social e nem nenhuma prática de racismo. Nós somos da rama dos hominídeos, né, que veio o surgimento do Artipithecus, lá na Etiópia. O primeiro símios a andar erecto, a andar em pé, que tinha um cérebro menor dos chimpanzés atuais, que isso indica tanto os cérebros dos humanos quanto os dos chimpanzés tiveram um aumento do tamanho do cérebro. É importante a gente atentar a isso. E há 3 milhões e 600 mil anos atrás, entre os hominídeos, aparece a primeira evidência do Australopithecus, no sul e leste da África. São os hominídeos pequenos, os bípedes, quando a gente de fato
começa a andar em pé e com as duas patas. É uma das espécies mais antigas, entre 4 e 3 milhões de anos, as proporções simiescas, as espécies mais recentes, entre 2 milhões de anos, os australopitecos, têm proporções nos membros humanos. Os australopitecos, a mais conhecida, a Lucy, e o cérebro, apesar de maior, mas não era muito diferente de um chimpanzé. Começa então a evolução, saímos da fase simiês, né, dos símios, para uma parte mais humana, que é a fase Lucy, que foi comprovado, encontraram os fósseis, comprovado data, isso aí eu não vou aqui entrar em detalhes como que se faz a datação, etc. Quem tiver interesse é bom. Bom, e esse grupo de australopitecos vive no leste africano. Nenhum foi encontrado no oeste, é impressionante, todos a leste. E numa época interessante, né, eles começaram já a confeccionar as armas com pedra, que antes era só o pau, e então descobriram e começaram a fazer suas armas com pedra para melhor assim tirar a carne das carniças. E depois das eras glaciais, que nesse período da Terra, em geral 100, 200, a cada 100, 200 mil anos, a Terra congelava e aquecia. Que isso vão dando então condições da migração. E é o momento das cheias, do descongelamento, né, e também do aquecimento que seca, houve, né, uma escassez de alimentos no topo da árvore, e é o momento que os parantropos começam então a comer, a se alimentar, a se tornarem herbívoros ou granívoros, que comem grama, junto com o mesmo grupo, australopitecos, que continuam onívoro, ou seja, carne e vegetal. Aí, a partir disso, dessa junção, dessa hibridação, que vou lembrar aqui, que tem no senso comum da evolução humana, que extingue uma espécie e começa a outra. Não, nesse período sim, haviam várias raças humanídeos que transitavam, que se conheciam, que cruzavam, dando assim origem a novas espécies e trazendo uma evolução genética, que também não vou entrar nesse assunto, é só para a gente lembrar de como foi a evolução humana. E nesse período entre australopitecos com os parantropos, surge então o gênero Homo, que agora sim, a partir desse conceito, a partir desse gênero Homo, muitos consideram, todos a partir daí, como homem, que é aí que surge o ser humano. Lembrando, mais uma vez, que eles todos viviam e eram contemporâneos. Portanto, os homens conviviam por anos com os australopitecos, e nisso surge uma espécie de um homo, o Australopithecus rudolfensis, no Quênia. Outra chamada de Australopithecus Homo habilis, que o fóssil mais antigo encontrado é de 2 milhões e 300 mil anos atrás. Característica interessante é que a capacidade craniana é em torno de 45% a mais. Aí começa uma evolução também craniana, desenvolvendo a inteligência e etc. Então, a partir de 2 milhões e 100 mil anos, o planeta esfria mais uma vez, e dessa vez bem mais intenso. E resumindo a evolução, que é muito mais detalhada, é o que vocês podem ver no canal do paleontólogo Paulo, surge então várias adaptações do planeta e de seres, e surge a espécie do Homo erectus, com a evolução de 15% da casca craniana. Além disso, na caverna da África do Sul, do uso do fogo. Esse momento não foi quando eles começaram a dominar o fogo, e sim aprenderam a usar. Quando, por tempestades, raios, as florestas incendiavam, eles aproveitavam e usavam o fogo, que fez toda uma diferença na dieta, pois começaram a assar carne, cozinhar, etc. E isso fez uma grande diferença na evolução
do corpo, da mente, das necessidades e desenvolver novas habilidades. E essa evolução, é bom lembrar, que fez diminuir os pelos, que curiosamente, se a gente vê a quantidade de pelos nossa para o macaco de hoje, a quantidade é basicamente a mesma. O que muda é a espessura. E com essa evolução, com a mudança do clima, com a migração, os pelos foram afinando até chegar a como é hoje. Vamos lá, vamos pular aí para 1 milhão de anos, 8 mil anos atrás, onde a Terra esfria e mais uma vez o nível do mar vai abaixando cada vez mais. E é comprovado a extinção do Australopithecus. É comprovado também o uso e controle do fogo pelo Homo erectus. Então, neste momento, que o Homo erectus, ele consegue dominar o fogo, consegue criar o fogo, fazer o fogo, que também modifica completamente a vida dos Homo erectus, pois aí ficam aproveitando mais a noite, se protegem mais dos animais selvagens, isso vai dando longevidade e uma saúde melhor, vamos dizer, uma qualidade de vida melhor para os Homo erectus. E 800 mil a 600 mil, o planeta esquenta e o nível do mar sobe um pouco mais do que atualmente. Surge um novo tipo de Homo erectus, muito mais esperto, chamado de Homo heidelbergensis. Como sempre, a transição é muito sutil e fica difícil saber quando um Homo erectus se tornam mais espertos e viram Homo heidelbergensis. Com esse grupo, se tem evidência do uso da machadinha e some o Homo antecessor. Então, há várias teorias, várias teses, que esse sumiço pode ser pela própria evolução, ou por guerras, ou por disputas, ou por doença, ou pela seleção natural de um vai sobrepondo ao outro. Mas isso é gradativamente. Há 500 mil ou 400 mil anos atrás, com as migrações, com os desenvolvimentos, surge então o Homo neandertal na Europa. Os humanos com a maior capacidade craniana que nós até hoje, até 10% maior do que a nossa. Deram origem ao chamado homens da caverna. A hipótese, por eles se adaptarem mais em áreas mais frias, tinham a pele mais clara. Os heidelbergenses, que foram para a Ásia, dão origem a outra espécie chamada de Homo denisova. E é interessante essa parte, que quem tiver interesse de pesquisar, como foi essa transição da pele mais escura para a pele mais clara, a necessidade da vitamina D, a pele escura, ela condensa mais ou menos, então com isso a necessidade de captar mais ao norte, aquele período o sol era bem mais fraco, muito mais frio, e pela necessidade de captar os raios solares, a pele vai se adaptando, se adequando para o seu meio ambiente. Fica claro? Isso que não tem nada a ver que um veio primeiro, o outro veio depois, porque quem primeiro veio foram os de peles negras, os negros. E depois o ser humano foi se adaptando às necessidades climáticas, hormonais e genéticas. Acho legal você aí racista, principalmente você racista, pesquisar um pouquinho isso. E chamada do Homo denisova, que também ajudou a povoar a Ásia com outras características. Bom, vamos dar um salto aí para 160, 150 mil anos atrás, quando na África surge o ser humano na África, perto da região onde hoje é a Etiópia, período que começa o homem moderno. Lembrando que nessas transições climáticas de congela, descongela, seca, esquenta, esfria, o homem ele retorna nessas migrações à África. Ele retorna, pois ele saiu da África e retorna à África, não ao contrário. Ele não surgiu na Europa, ele não surgiu na Ásia, nem nas Américas, e veio para a África. Não, ele surgiu na África, foi para a Europa, onde hoje é chamada Europa, a Ásia, e retornam. E assim surgindo o homem moderno. E para ressaltar, é sempre bom lembrar, eram homens africanos pretos, lembrando o valor da pele escura herdada dos homens erectos, por causa da perda dos pelos. Bom,
E 150, 140 mil anos atrás, os homens modernos migram para o sul da África e substituem as populações dos humanos modernos arcaicos por guerra, cruzamento ou doenças. 135 mil anos atrás, segue o frio e a mudança climática faz com que os humanos migrem para a região da África Central e África Ocidental. Houve várias misturas entre homem moderno com homem moderno arcaico e foram se alastrando pela África, habitando vários lugares isolados entre si, por vastas florestas e lagos, formando diversas etnias. Bom, então aí eu não vou prolongar muito mais, já deu para entender o surgimento, né, do ser humano comprovadamente africano. Então, eu tentei aqui fazer um resumo, bem resumido, não vou me prolongar muito, senão esse primeiro vídeo vai ficar muito longo. E me desculpa se eu fui prolixo. Eu acredito ser fundamental essa explanação no surgimento e evolução do ser humano para contrapor na imbecilidade da supremacia de raça, quando todos nós viemos da África negra. Ou seja, todos nós, todos, sem exceção, se é habitante da Terra, se nasceu desse planeta, tem os genes africanos. Se duvide, faça o teste dos genes, que vocês vão comprovar. Muito bem, então comprovando que a África é a mãe não só de nós, religiosos, afro-religiosos e com matrizes africanas, e sim de toda a humanidade. O meu objetivo é, nós do Candomblé, conhecermos alguns conceitos filosóficos de nossa matriz e uma consciência no resgate. Esse primeiro vídeo já ficou muito longo. Eu gostaria já aqui entrar sobre o modo de pensar africano, sobre vários temas, sobre vários conceitos do filosofia do hoje, o dos nossos antepassados, que é importante, principalmente para nós do Candomblé, termos essa consciência africana para não praticarmos o africanismo. Tá? Que o africanismo é uma maneira equivocada da gente questionar, julgar, estudar e entender a cultura africana, com conceitos do eurocentrismo. Nós temos que buscar a afrocentralidade, o afrocentrismo, que é a partir do povo africano, é entender a partir deles e não a partir de nós. Então, todos aqueles que estejam no Candomblé ou pretendam iniciar no Candomblé precisam ter esse conhecimento, além de todo o conhecimento litúrgico, ritualístico, é preciso não estar no Candomblé, é ser Candomblé. E para ser Candomblé é preciso pensar África, agir África. E todas as Áfricas, pois são várias. Eu quero agradecer você que chegou até aqui, você que gostou, deixe aí seu like, compartilhe, deixe aí um comentário para o próximo vídeo que a gente vai tratar da parte filosófica sobre o tempo. Como que os africanos e as suas várias Áfricas entendem o tempo. E lembrar a todos o livro Ubuntu, que eu escrevi aqui, a iniciação, né, qual os rituais que fazemos para uma iniciação, bori, enfim, para você aí que gostaria de entender um pouquinho dos nossos rituais de uma maneira bem simples e de fácil compreensão, o livro Ubuntu, que é só você clicar aí, eu vou deixar o link na descrição também do vídeo, é só clicar, vai até a editora, encomende seu livro que chegue na sua casa. A todos, um forte abraço, meu Motumbá, meu Mojubá, um grande beijo e até o próximo vídeo que trataremos do tempo mitológico, do espaço, tempo cronológico, como as várias culturas, as várias filosofias africanas tratam o tempo.